E vamos então falar hoje sobre as habilidades do futuro. 4 habilidades muito importantes que nós vamos estar trazendo hoje aqui, eu vou estar trazendo aqui hoje para vocês, realmente para falar que qualquer profissão vai precisar desenvolver estas habilidades. Sempre pensando na competitividade do mundo inteiro, né? É um mercado muito competitivo, então precisamos, sem exceção, desenvolver tais habilidades para a gente poder se diferenciar, certo? Qualquer pessoa consegue desenvolver essas habilidades. Isso é o mais importante. Não é só para aquelas pessoas que são especiais. Não exige nenhum tipo de talento especial. Preste atenção. Eu vou estar dando algumas dicas aqui para você, para que você possa, então, entrar neste universo com relação às novas habilidades e acelerar um pouco mais os seus resultados. Mas aí você me pergunta, se todo mundo precisa modificar as suas habilidades, dar uma ênfase nas habilidades, todo mundo consegue? Por que todo mundo não está fazendo, então, isso? Porque nem todos estão sabendo do que é preciso, não estão entendendo que habilidades são essas que estão transformando o planeta. E é tão importante quanto precisar conseguir saber se precisa, enfim, e que consegue. Poucas pessoas estão tendo acesso a um conteúdo como esse, por exemplo. Poucas pessoas estão lendo os devidos livros que requer, né, que tem as informações precisas com relação para onde o mundo está indo. E poucas pessoas estão frequentando os devidos congressos, palestras, cursos que nos movem para este ritmo, né? Então, também acontece que as pessoas estão tendo um acesso a isso tudo, mas não estão dispostas a mudar, não é verdade? É louco que nós, seres humanos, somos muito bons e nos autoconvencer a continuar na zona de conforto. É incrível o quanto o ser humano consegue viver na zona de conforto e pronto, já estudei, não preciso mais. Porém, a gente é muito bom e se enrola a gente mesmo. A gente acaba protelando, né, o que é preciso. Então, quando eu falo de mudanças, entenda, não são grandes mudanças. E isso é até mais comum. Enfim, eu vou ter que pedir demissão ou vou ter que chutar o pau da barraca, virar artista ou virar hippie, virar músico. Não é nada disso. É muito mais simples do que isso. Muita gente sabe disso, ouve falar, mas não faz. E isso não adianta, porque se a gente entende, está ouvindo falar, está, enfim, vendo o que está acontecendo, por que não faz? Porque fazer, colocar em prática, significa mudar, arregaçar as mangas e ir para ação, fazer mudanças, sair da zona de conforto. E mudar é igual a sair da zona de conforto, certo? Basta mudar, pelo menos, a sua forma de pensar. E de, pelo menos, ver o mundo de uma forma diferenciada. Mudança de chave de mindset. As nossas crenças, as nossas experiências, os ambientes em que a gente vive tudo isso, molda a nossa forma de pensar o mundo. E se a gente começar a perceber o que está em volta de nós, os assuntos que rolam, esse papo de grandes mudanças, o mundo todo está mudando, que o mundo todo está mudando, é um papo que a gente ouve há quanto tempo? A gente ouvia, eu ouvi meus pais, meus avós, enfim, né? Era um papo que eu nem dava muita bola até, porque quando a gente escolhe, por exemplo, eu escolhi fazer psicologia, estudar psicologia,
A gente entende que aquilo que a gente estuda lá é o que a gente acredita. E o que a gente aprendeu não é exatamente aquilo que a gente estudou lá, e sim o que a gente viveu. Mas só para depois dos 40 que a gente consegue entender tudo isso. E até aí tudo bem. O problema é quando o mundo começa a mudar e o mundo está mudando de uma forma muito louca, nunca antes visto. Enfim, o aceleramento das coisas, né? A velocidade desse processo está muito grande. E se está mudando, se eu estou mudando e você também precisa mudar a sua forma de pensar e de ver o mundo para se adaptar à nova realidade. Porque precisamos nos unir nesse processo de crescimento. Nós precisamos atualizar o nosso software. Nós vamos estar rodando com uma versão mais antiga do que o atual e vai ficar para trás, né? Se a gente não começar a vir junto com as novidades. Nós não estamos apenas passando por uma nova era de mudanças, nós estamos passando por uma mudança de era. Isso vocês já ouviram, né? Então, o mundo muda, a gente tem que mudar também, certo? E essa mudança é simples. É só mudar a forma de pensar e de ver o mundo de forma diferente. Mas como que eu faço isso, Alessandra? Como é que eu consigo entender esses processos e entender essas mudanças? É uma mudança de era. Já parou para pensar no que uma mudança de era? Você já parou para pensar o que significa isso na história do mundo? Nós tivemos a era agrícola, nós tivemos a era industrial, nós tivemos a era digital, que estamos vivendo até agora, só que essa era digital está acabando de alguma forma. Então, que nova era é essa que a gente está entrando? A maioria das pessoas só percebem uma mudança de era depois que a mudança ocorre. E quando já entra em livros, enfim, torna-se teoria, né? Porque é muito difícil perceber uma mudança acontecendo. E é difícil também de entrar nela e mudar junto. A nova era não tem nome ainda. Existem alguns publicitários, Longo, por exemplo, Walter Longo, que é um cara aí que sabe falar sobre novas eras. Ele fala que que nós estamos na era pós-digital. Mesmo quando percebemos uma mudança acontecendo, muita gente pensa da seguinte forma: por que pós-digital? Isso não é comigo. Eu não estou na era pós-digital, certo? E aí, eu estou fora, eu estou bem, eu estou seguro, porque eu não estou nisso. Olha a forma. Porque é uma era em que o digital virou padrão, virou lugar comum, enfim. Tudo aquilo que nos fascinava, nos deixava impressionados, por exemplo, até nos amedrontava de alguma forma, virou padrão, o normal, o óbvio, certo? E isso muda a forma como o mundo funciona. É mais simples do que a gente imagina, porém, tem que filosofar. O que diferencia os profissionais é exatamente essa capacidade de quê? De perceber as mudanças à medida que elas ocorrem, nesta velocidade, neste momento. Porque aí você atualiza de alguma forma o seu software, que primeiramente é quem consegue detectar e atualizar o software de primeira e sai na frente. E a gente vê algumas crianças e fala que elas nascem com um chip já, certo? Elas não nascem diferentes da gente, elas nascem em um mundo diferente, certo? E assim que elas vêm para esse mundo, elas ganham, então, esse chip, porque é esse o padrão do mundo novo, em que elas estão entrando.
Eu quero fazer esse trocadilho com vocês para que a gente possa poder entender como é que é essa transição filosófica do processo. E eu já vi crianças mexendo em revista, tentando dar um zoom, e enfim. Por quê? Porque é esse o padrão do novo mundo dela. Os padrões estão mudando, o mundo está mudando. A tecnologia digital, esse negócio impressionante que está vindo aí, está cada vez mais onipresente, cada vez mais impressiona. E isso transforma o mercado e traz novos desafios para todo mundo. Pare e pense. Todo mundo, todas as profissões, não tem profissão, não tem exceção, irão precisar de novas habilidades para poder entrar nesse novo mundo, nessa nova era. E as pessoas adoram inventar desculpas para dizer que a profissão delas não está nesse ramo. Sério, eu escuto muito. Pode ser advogado, pode ser médico, pode ser professor, pode ser jornalista, pode ser engenheiro. Todo mundo vai ter que se atualizar com relação ao seu software. Todo mundo tem que mudar. E a forma de pensar e ver o mundo precisa ser avaliada. E é isso que eu venho trabalhando, então, como professora nos últimos anos. E como profissional também no mercado, né? Por exemplo, me pedem, nos ensina a pensar totalmente diferente da maioria. Pensar fora da caixa, prof. É uma coisa, assim, que não é fora do normal. Mas a gente precisa, sim, dar um zoom na história e poder entender as 4 habilidades mais importantes para o mercado de trabalho e que está atualizando para os próximos anos. Eu quero dividir esse conteúdo em 2 etapas. Vamos falar assim, em 2 partes. O mercado de trabalho do futuro, com as 4 habilidades que vão ser mais importantes e que a partir de agora é o foco total nesse processo. Então, foca nesse conteúdo aqui, porque eu acho que você vai perceber que esse é um papo muito importante. Porque eu estou falando sobre esses assuntos. E por que eu trago esse papo de habilidades do futuro? Enfim, em um determinado momento, eu comecei a perceber que algumas pessoas estão vivendo uma vida, olhem isso, gente, repetitiva, ligadas no automático. Uma vida que é todo dia a mesma rotina. E eu comecei, então, a pensar um pouco sobre elas. E foi aí que eu percebi claramente que eu não quero sofrer disso pelo resto da minha vida. Eu não quero viver da mesma forma. Eu não quero sofrer e ver as pessoas sofrerem nas mesmas condições de que manda quem pode e obedece quem precisa. Chega. Por quê? Porque, na verdade, nós conseguimos ter, nessa mudança de mindset, uma liberdade que até então não existia. Será que eu não posso fazer algo mais legal da minha forma? Eu quero mudar a vida, eu quero mudar de vida, já que é a única que eu tenho. Eu posso fazer isso aqui agora e vou mudar já. Então, durante meio 15 anos da minha vida, a minha rotina foi de luta pelo medo. Medo de não pagar as contas, medo disso, medo de fracassar. O sucesso acaba sendo o encontro da competência com aquela oportunidade. Então, é só a gente achar essa oportunidade que a gente vai obter o sucesso. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Faz muito tempo que eu sei dessa tendência e das máquinas e da tecnologia substituindo algumas atividades humanas. Todos nós lemos ou ouvimos alguma reportagem. O que eu não sabia é a velocidade
com que isso está acontecendo. E isso é muito intrigante. Isso é muito até desesperador para algumas pessoas que não conseguem acompanhar. O que a gente faz? Só a tecnologia, ela está, enfim, sei lá, não está olhando muito para a forma de projetar o futuro. Ela está indo, ela está crescendo exponencialmente e você que se vire para acompanhar. Exatamente isso. Eu tenho uma boa notícia com relação a isso. Sabe qual vai ser o diferencial do ser humano? Exatamente ser humano. Isso foi uma mudança de mindset para mim que, desde quando eu estudei a psicologia, eu entendi que sim, o ser humano é muito importante, mas as máquinas dominavam de alguma forma. E essas habilidades que são intrinsecamente únicas do humanas é o que vai ser diferenciada de pessoas de não humanos, diferenciada de máquinas e de humanos, ou seja, os softwares das pessoas. Eu criei, estudei e fiz todo um trabalho em cima dessas 4 habilidades, mas que são importantes para o mercado atual e para esse futuro. Essa teoria é uma combinação de várias coisas que eu li, que eu entendi, que eu estudei. Uma das teorias de livros estruturais, que são estruturas da mente, por exemplo, que fala sobre a teoria das múltiplas inteligências, é um entendimento que tive depois e que fala o quão suscetível os empregos estão para a automação. A minha experiência de 15 anos no mercado, por exemplo, onde eu combinei esses conceitos, né? E cheguei nas habilidades que eu precisava e que eu acho que vão fazer a diferença hoje e amanhã, é exatamente o que eu estou tentando trazer para vocês. E essa análise, esse gráfico de evolução que cresce ou decresce nesse mundo, porque as pessoas ou vão ou param, não vão. E o primeiro que eu quero falar dessas teorias é a teoria de múltiplas inteligências, que é uma teoria que eu vou rapidamente explicar aqui para vocês, que balançou e abalou o mundo da educação. Por quê? Porque da psicologia até a ciência, da década meados de 80, por exemplo, mostrou que existem vários tipos de inteligência. Sim, vários tipos de inteligências, em contradição ao que se pensava até então, porque a gente aprendeu que só existia uma única inteligência. Como que é avaliado o QI? Coeficiente intelectual? Alguns autores parametrizou, enfim, né, o livro das estruturas da mente, por exemplo, que aparecem lá 7 inteligências que eram as seguintes, né? A inteligência lógico-matemática, que é a capacidade de processar números e raciocinar de forma lógica, né? Que é a matemática. E que é interessante que essa inteligência não é só para engenheiro, matemáticos, né? E o pessoal das exatas, mas eles se baseiam na régua, passou a régua, tem que ter o resultado, enfim. E, na verdade, todas as profissões do mundo, você pode utilizar esta inteligência, né? Então, ficou dito isso, que era uma delas. A inteligência espacial, enfim, a visual, é a capacidade de você pensar visualmente, imaginar, de você compreender alguma referência de espaço, tempo, né? De imaginar coisas em 2 dimensões, em 3D, enfim. E todo mundo que é um navegador, de alguma forma, tem uma grande capacidade de poder viajar, de poder imaginar. Por exemplo, quem trabalha com designer, né, consegue fazer as métricas e imaginar aquele tamanho
com um outro tamanho. Tudo que é visual, como coisas ligadas a espaço, enfim, é visto dessa forma, nessa inteligência. O jogador de xadrez, por exemplo, exige que você tenha uma visão espacial, né, de pensar os movimentos. Então, ali tem uma inteligência que abrange um todo. A inteligência linguística, que é a verbal, é a capacidade de você poder brincar com as palavras, né? Tanto via oral como na escrita também. E falando ou escrevendo, jogando com as palavras. Quem tem essa alta capacidade linguística verbal são os escritores, poetas, políticos, jornalistas, enfim. E a gente conseguiu ver bastante dessas pessoas conseguindo persuadir outras, né? E qualquer pessoa, na verdade, que se comunica bem de forma escrita ou verbal, tem uma boa inteligência linguística e verbal. Me faço entender, gente, no sentido de poder estar entendendo onde é que estão as fases, de uma forma a poder encaixar tudo depois. A inteligência corporal, a motora, é a capacidade de quê? De você dominar os movimentos do corpo, orquestrar os movimentos do corpo, coordenar esses movimentos e poder fazer a coreografia que você quiser. Então, obviamente, quem vive do corpo, como os atores, dançarinos, bailarinos, atletas, enfim, toda pessoa que vive do seu próprio corpo tem alta inteligência corporal, motora. Então, também pode que o cirurgião, por exemplo, o dentista, eles têm também uma alta inteligência motora, mas no sentido da precisão, para cortar com o bisturi, né? Milimetricamente, de fazer as coisas. Então, é um tipo de inteligência diferenciado também. A inteligência interpessoal é a capacidade de você se relacionar com as outras pessoas. Não só se relacionar, mas também apresenta uma capacidade de você entender os desejos, captar os desejos e pensamentos das pessoas para você. E detalhe, você vai conseguir entender esses pensamentos das pessoas conseguindo conectar com elas. É nesse aspecto que a gente vai começar a entrar. É se relacionar com as pessoas tanto na vida pessoal como na vida profissional. E essa inteligência interpessoal tem muito a ver com o quê? Com a liderança. O cara que é líder, seja qual for a sua área, independente, é um cara com uma alta inteligência interpessoal. E essa inteligência interpessoal, ela é fundamental nos dias de hoje. A inteligência musical, por exemplo, é a capacidade de processar os sons e aí são todos os cantores, compositores, instrumentalistas, instrumentistas, né? Maestros e por aí vai, tem grandes habilidades musicais. A inteligência intrapessoal, enquanto a interpessoal tem a ver com gestão de pessoas, né? A intrapessoal, que é que entra, né? É a capacidade que você se conecta consigo mesmo. Ou seja, respira fundo, conecta contigo, né? Com o teu coração, com a tua essência. E essa é uma inteligência raríssima. Na verdade, essas duas últimas são bem raras. A interpessoal e a intrapessoal. Mas a intrapessoal é mais rara ainda. Por quê? Porque nunca ouvimos falar nisso. É essa capacidade de autoconhecimento, de autocontrole, de você controlar os seus medos, controlar os seus vícios, gerir os seus hábitos, que a gente não foi ensinado. A capacidade de dominar tudo que nos causa alguma dor, algum estresse. Essa nós não nos foi ensinada. Então, quando você tem uma grande capacidade intrapessoal, é como se você tivesse
hackeando o seu cérebro, passando uma barra, um filtro, né? E entendendo o que acontece. A inteligência motora corporal tem a ver com o corpo todo. A intrapessoal tem a ver com o quê? Com o seu cérebro, com as suas emoções, com o seu coração. Então, quem tem uma altíssima inteligência, seja qual for, será diferenciado. E o mais importante, todo mundo nasce com algumas aptidões. Todo mundo nasce com algumas habilidades e aptidões naturais. Essa é uma questão difícil de mensurar quanto de aptidão natural você tem para determinado assunto ou não. Não dá para o bebê nascer e a gente observar que na hora do parto ele já tem um traço diferenciado. Não tem como a gente perceber isso. Não existe essa possibilidade. Ao longo da vida é que vai percebendo algo em sua personalidade, só que depois dos 3 anos de idade, não dá para dizer se era uma aptidão natural ou se aqueles 3 anos aconteceram fatos influenciadores ou o ambiente em que ele estava inserido, em que vive. As circunstâncias e acontecimentos que ali fizeram ele se desenvolver é que vai desencadear aquela habilidade. Essas foram inteligências de teorias originais das múltiplas inteligências, enfim, de alguns autores que a gente estuda. Por exemplo, Gardner. Lembrando que ele diz que todo mundo tem um pouco dessas inteligências e alguns mais e outros menos. Algumas pessoas se destacam e aí eu estou falando, prestem atenção, em ser uma pessoa diferenciada. Ser diferenciado, o que é? É ser diferente. Existe aqui um monte de pessoas, enfim, que em outro ponto de vista entende como diferenciado. Entende-se que é um cara que tem uma variável que torna ele diferente dos outros. É algo que tu possa despertar no teu ser e que tu possa te diferenciar. Que seja a comunicação, que seja teu olhar, que seja a tua empatia, que seja a tua forma solidária, que seja a tua agressividade. Agora, o que eu acho que é importante é a teoria que modifica cognitivamente algumas estruturas e que diz que a nossa estrutura cognitiva pode ser modificada. Isso é interessante. Ou seja, nós somos capazes de aprender qualquer coisa, certo? Então, por que essa história, eu nasci com isso, eu nasci com aquilo? Eu não consigo modificar porque eu já nasci assim. Dá para aprender tudo, sabia? Alguns com mais esforços, outros com menos esforços. Enfim, mais esforço ou menos esforço. Por quanto tempo mais você melhora a forma de aprender? Mais e você aprende e mais você melhora a forma de aprender e por aí vai. Então, se você entender como que aprende, como que melhora e vai olhando para esse ciclo, você vai conseguir vivenciar a sua transformação. Com a transpiração de aprender, a gente consegue ultrapassar até quem tem um talento natural. Só mais um detalhe aqui, temos também a inteligência naturalista. Por quê? É a capacidade de se conectar com a natureza, com os animais, e que ela vai abranger uma naturalidade frente à sua inteligência que é normal nessa relação. Com as plantas, os fenômenos físicos da natureza. Olha, vai chover, presente. Esses são os geólogos, os biólogos, inteligências existenciais, enfim, né? A existencial
seria a inteligência mais vaga de todas, porque tem a ver com a capacidade de se conectar com algum ser superior e que ninguém nunca teve 100% de certeza se existe ou não. Então, tem uma incógnita aí, existe uma incógnita, né? Incógnita, no sentido de que se conectar com algo superior a todos nós é algo que, peraí, isso existe? São líderes religiosos, filósofos, enfim, né, gurus. Até então, na verdade, até hoje, o grande critério para avaliar inteligências das pessoas era o famoso QI, não é verdade? Lembra do QI? Você já fez um teste de QI? Mas não é aquele teste não criado lá na revista, que é divulgado na revista, que faz enfim, a parametrização das pessoas através de dentro de uma caixa, enfim, que vem em revista, já não é por aí. As coisas são... A avaliação de QI é algo muito profundo, gente. É algo assim que eu vou te dizer que não é de um dia, não. Não é rápido e nem fácil de avaliar, né, nenhum aluno com relação a isso. Os militares, por exemplo, americanos, eles também adoravam os testes de QI. Na Primeira Guerra Mundial, que eu me lembre, os Estados Unidos colocou 1.700.000 pessoas para fazer testes de QI. E esse teste dizia para onde que a pessoa ia. Olha isso, gente. O teste dizia se eu vou para o campo de guerra A ou se eu vou para o campo de guerra B. Enfim, o QI. Um teste de verdade não são esses de revistas que vêm 10 perguntas em que no final tu marca lá a soma dos pontos e tu vai entender que QI que você é. Não é nada disso, não. Então, eu vou te mostrar um teste de QI de verdade, certo? Mas se você for analisar o teste de QI, ele é baseado em 3 tipos de exercícios, basicamente. Presta atenção no que eu vou te dizer. Eles têm as seguintes provas. O teste verbal, que tem a ver com a inteligência, linguística verbal, né? O teste numeral, que tem a ver com os números, a matemática, né? A lógica do processo. E a inteligência lógica, né? E o teste que é espacial, que é esse mais de formas geométricas, que é espaço de tempo, enfim, que a gente consegue estar analisando. E realmente, naquela época, eles faziam muito fazer o sentido, porque logo veio o movimento da era industrial. E o problema, como eu já coloquei lá atrás, lá na frente, né, lá no início da nossa conversa, é que nós estamos mudando de era. Já teve, então, a era industrial, a digital, está acabando, estamos indo para ela, era pós-digital. E a gente continua com esse mindset de valorizar o quê? Esses 3 tipos de inteligências. Percebe? Em detrimento das demais, inclusive, eu diria, né? Essas 3 inteligências, verbal, numeral e espacial, né, que envolve os aspectos cognitivos, que são cobertos pelo teste de QI, vai trazer perfis de habilidades e competências. Mas qual o problema disso tudo, gente? Pensando nessas inteligências que o teste de QI cobre, e pensando no que a gente está falando sobre a evolução da inteligência artificial e da robótica, a gente para pensar como que a robótica e a inteligência artificial, os computadores e máquinas, são tão bons em nessas habilidades do teste de QI. Processar dados de forma lógica e fazer cálculos matemáticos é muito fácil para a robótica. Uma simples calculadora, que já é um computador, é muito melhor que a gente fazendo a soma rapidamente. A calculadora é muito mais rápida, né?
do que a nossa inteligência lógica matemática. Tudo que envolver a lógica, que envolver o encadeamento lógico, número, né, dos dados, a máquina, é muito melhor e mais rápido do que a gente. Me faço entender? Então, o que a gente precisa estar olhando frente a isso tudo, né? Que algumas inteligências estão mudando e a gente precisa estar acompanhando tudo isso. Essa inteligência espacial, por exemplo, a máquina consegue acessar satélites, o GPS, certo? Por que o Google, Selfie, enfim, é melhor que a gente? Por que ele tem uma maior inteligência espacial para ter acesso aos satélites e sabe o que vai acontecer ali na frente? Se vai ter um buraco, perdão, daqui a 3 ruas, se vai ter uma blitz. Simples para a gente entender. Já a inteligência linguística verbal, essa, a máquina talvez esteja um pouco menos evoluída em relação às duas primeiras. Mas a inteligência, também a inteligência lógica, matemática. Por quê? Porque a gente conversa com Siri, por exemplo. O computador, ele foi criado para isso. Ele começou e está muito evoluído nesses aspectos. Só você ver, por exemplo, o Siri. Siri. Todo mundo que usa essa tecnologia tem uma inteligência no celular, capaz de conversar conosco, conversa contigo. Depois tu procura no Google e assiste vídeos Siri, fazendo coisas. É muito impressionante, gente. As inteligências que são cobertas pelo teste QI são exatamente as inteligências em que a máquina é melhor. Perceba, veja bem, eu não estou dizendo que você tem que ignorar essas inteligências, de forma alguma. Não. Eu estou apenas dizendo que elas não são diferenciais. Elas viraram o básico, simplesmente isso. Saber se expressar bem, ter uma noção de espaço, de tempo e saber pensar de forma lógica, passa a régua, a matemática é o básico, é um tipo de saber inglês hoje que é básico, não é? E há um tempo atrás, na era industrial, saber inglês era um grande diferencial. E hoje não é mais. Hoje em dia mudou, né? Essas variáveis mudaram com relação às exigências de mercado. Inglês não é mais diferencial, inglês é básico, ok? As inteligências acima, enfim, né, que eu falei anteriormente, não são mais diferenciais, elas agora são básicas. Muito o que falar dela, porque não sei falar sobre a conexão do homem com o sobrenatural. Eu não consigo falar disso. Eu não sei exatamente o que existe, apesar de conviver com várias pessoas do meio. Desenvolver, porque é um mindset antigo da era industrial, de valorizar as habilidades do teste de QI, é poder falar sobre um grupo de inteligências naturalistas, a inteligências corporais e a inteligência musical, por exemplo. Esse grupo de inteligências é um grupo que sofre preconceito. Eles são, de alguma forma, os patinhos feios das inteligências. Por quê? Você quer saber mesmo? Bem, a gente pode até aprofundar cada uma dessas inteligências num outro vídeo. Mas eu quero falar agora sobre as habilidades das múltiplas inteligências, além daquelas que a gente falou até agora, né? Desse teste de QI, por exemplo. Eu só quis dar uma explicação para que vocês entendam o que eu entendi. Eu até aceito alguns pontos de vista, críticas, sugestões, enfim.
Usar as habilidades que são intrinsecamente humanas é o assunto que eu quero entrar. Usar essas habilidades que são exclusivamente das pessoas. Por isso, se é para eleger prioridades, a minha opinião é que as prioridades deveriam, de alguma forma, ser as duas últimas inteligências. Quais são? A interpessoal e a intrapessoal. Então, dê uma olhada. Até nós trouxemos, eu tenho um curso, né? Uma imersão de 2 dias que se chama Conexão Eu Sou, para justamente desenvolver essa capacidade interpessoal. Porque são habilidades intrínsecas, humanas, interpessoais, que inclui principalmente o quê? A liderança nos aspectos de tomada de decisões, colaboração, empatia, persuasão, influência, ou seja, tudo que envolve você está conectando e interagindo com outras pessoas. Então, olha isso. O intrapessoal inclui o quê? Autoconhecimento, autocontrole, gestão das emoções, resiliência, capacidade de saber se adaptar. Ou seja, é você conectando consigo mesmo e gerindo o seu cérebro e hormônios com relação a esse aspecto. E são essas duas habilidades que eu acredito que hoje em dia, dentro das habilidades que estão aí, são as duas que mais vão fazer a diferença. Como é que está a sua habilidade interpessoal e intrapessoal? Nos próximos anos, isso vai ser o diferencial. E não significa que as outras habilidades não são diferenciais, são sim. Mas essas são as habilidades que a máquina não vai conseguir nem chegar perto da gente, pelo menos por algum tempo. Então, quando eu trago esse empoderamento para vocês com relação a essas habilidades, é aonde a gente vai se tornar diferenciados frente a uma capacidade técnica, a uma habilidade persuasiva, de autocontrole. E você deve ter ouvido falar quando entrou o coeficiente emocional, que testa exatamente as questões emocionais das suas habilidades. E esse teste de QE ficou muito popular recentemente. Foi até o Daniel Goleman, né, que é o cara que levou esse conceito da inteligência emocional a público. Ele trouxe com todas as ferramentas devidas para que possa estar avaliando o coeficiente emocional. Mas, na verdade, foi Darwin que já falava sobre essa inteligência emocional. Não sei se vocês lembram um pouco disso. Mas Daniel, através do livro de inteligência emocional, se vocês já leram, fez isso virar o cerne da questão. E eu tenho uma teoria de por que essas habilidades são tão esquecidas. Já vi estatísticas de 4, 5, 6% das pessoas têm uma alta inteligência interpessoal e 2%, por exemplo, de alta inteligência intrapessoal. Mas tem gente que acha que quando a gente fala de inteligência emocional, tem a ver só com as emoções. E não é verdade. Não é só com as emoções a questão do coeficiente emocional. Na verdade, quando se fala de inteligência emocional, a gente quer dizer o quê? Que está falando, a gente está falando, está medindo toda a inteligência que requer intrinsecamente o humano nas suas relações. E são duas inteligências, são essas duas inteligências, intrapessoal e interpessoal, que vão, de alguma forma, levar adiante o movimento junto com as máquinas, porque são inteligências emocionais. Tanto a intrapessoal, que é mais ligada à inteligência emocional, segundo Daniel, né?
Daniel Goleman, a interpessoal também tem muito a ver, mas porém é um pouquinho diferente uma da outra. Mas dentro de um contexto, elas são bem importantes. E existem livros, gente, de autoajuda incríveis, como PNL. Todo mundo deveria estudar um pouco de Tony Robbins, PNL, Stephen Covey, Daniel Goleman, enfim. Até os caras que são mais para o mundo dos negócios do que para as relações interpessoais. Mas também tem um pouco de inteligência interpessoal nesses aspectos e intrapessoal, além das suas teorias, né? Então, essas pessoas têm preconceito em estudar a si mesmas, em parar para pensar, em filosofar, em refletir. Conta aí quem não passou por experiências maldosas, ruins na vida. Jogue uma pedra, todos somos iguais. Mas algumas pessoas acham que isso é bobagem, não faz sentido e não desenvolvem a sua inteligência intrapessoal e não se diferencia, não amadurecendo o seu emocional. E daqui para frente, gente, quem vai fazer a diferença é quem desenvolver essas habilidades que são intrinsecamente humanas. Hoje eu trago esse vídeo mais longo, né, para falar sobre essas teorias que são das múltiplas inteligências, porque é muito legal, é interessante de entender, mas ela também não é perfeita. Até porque tudo isso é muito mutante. O mundo vai mudando, as coisas têm que ir mudando também. Porque não tem como a gente viver somente em cima daquela teoria, pá, fechou, é aqui. Não, a gente precisa ir mudando e tem uma coisa que falta, que seria talvez uma outra inteligência. E qual será? Qual seria? Metade das profissões tem uma alta chance de ser automatizadas nos próximos 15 anos. Mas existem 3 critérios fundamentais que quanto mais a profissão tiver essas coisas, menor será a chance da máquina entrar e se manter. Ou seja, mais protegido você ficará do que está agora. Como que eu vou fazer a minha proteção? Como que eu vou me diferenciar no mercado? Primeiro, percepção, manipulação. Segundo, inteligência social. Eles subdividem em destrezas dos dedos, destrezas manuais, finas, e flexibilidade em relação às posições difíceis, pois tudo que envolve uma habilidade que seja extremamente manual, ela é minuciosa e ela precisa, mais que ao mesmo tempo, envolver a flexibilidade, a adaptação. Por quê? Porque há surpresas. As máquinas têm dificuldades também. Em outras palavras, é a inteligência interpessoal que vai solucionar essas questões. E aí eles dividem em capacidade de negociação, de persuasão, empatia, carinho, e dão vários nomes, né? Assistência. Só que o robô pode servir a alguém, mas ele não servirá com a emoção, certo? E quando ele não serve com a emoção, ele entende que a máquina é boa em precisão, mas alguns tipos de precisão são difíceis porque envolve o tato, a sensibilidade humana e a percepção manual. Então percebam o quanto as habilidades requerem um certo jeito de lidar com as pessoas que às vezes a gente não está preparado, porque a gente se irrita, a gente é humano, né? E eles percebem ou perceberam que as atividades que requerem esse tato muito individualizado e a utilização da sensibilidade, as máquinas vão ter a dificuldade de simular. Não vai ter como expressar uma emoção,
né? Então, 3, inteligência criativa, que se divide em 2 partes. As artes finais, que é a parte artística, e a outra parte, que é a originalidade. Muito bem. Essa segunda parte, a da originalidade, é que eu gosto mais, que é a criatividade. Enfim, por ser original, né? Não para fins artísticos, mas é a criatividade aplicada para pensar diferente e criar soluções diferentes. Eu acho que a inteligência criativa ela deveria estar no hall das inteligências que dominam o todo, né? Porque a inteligência criativa é a habilidade de pegar qualquer uma das situações das demais inteligências, vamos dizer assim, e aplicar de uma forma nova, inovadora, de uma forma que ninguém fez, utilizando as outras inteligências. Então, percebam, a habilidade de não apenas seguir os padrões, as fórmulas, as soluções já definidas, de não seguir as melhores práticas, porque elas são as práticas que já estão também, né, cansadas. Essa criatividade que vai fazer a diferença. A criatividade, ela é a habilidade de você chegar em coisas novas. Então, se você fizer uma combinação das inteligências que a gente falou até agora, matemática, espacial, enfim, verbal, com os 3 critérios que a gente consegue extrair dessas 4 habilidades que a gente está falando, a gente vai conseguir obter o diferencial. A primeira habilidade, inteligência interpessoal emocional. A segunda, inteligência intrapessoal social, nos sentir no lugar do outro. Terceira, criatividade, que é a qual é a 4ª habilidade, enfim, a empatia, a capacidade de eliminar as suas crenças e assumir as crenças que são do outro para pensar em como ele pensa. Enfim, inclusive, essa teoria das 4 habilidades que eu vou falar aqui para vocês, costumava falar apenas 2 delas, que era a criatividade e a empatia, porque eram essas 2 habilidades que eu mais utilizava na hora de compartilhar conhecimentos. E isso é realmente ter empatia. A empatia é uma habilidade essencial para tudo, porque quando a gente empreende, quando está fazendo um determinado trabalho, a gente está resolvendo um problema para quem? Para o outro. Está resolvendo um problema de alguém. E tudo é resolver problema, certo? A simpatia é a capacidade de você se conectar com quem? Com a outra pessoa, de entender o problema dela, a dor dela, ser simpático com ela, gostar dela, ter algum tipo de carinho por ela. Enquanto que a empatia é mais profundo, que tem a ver com a capacidade de você se colocar no lugar dela. É a diferença entre essas habilidades. E não é uma visão distante da outra, tá? Elas andam muito juntas. Como qualquer profissão, está resolvendo o problema de uma pessoa e você vai lá e se coloca no lugar dela e sente, né? E por isso que ela é remunerada para isso. Enfim, ela está lá para poder estar... Estou batendo aqui. Ela está lá para poder fazer o negócio acontecer. E se você consegue se conectar empaticamente com a pessoa que você trabalha, você conseguirá ajudá-la em algum aspecto. Por isso que eu sempre falo que não há verdade absoluta. Tudo está sempre em um processo de mudança. É um trabalho em progresso que eu acabei juntando de acordo com as minhas experiências, com as minhas vivências. E pode ser que daqui para frente, daqui a 2 anos, eu mude de novo, eu pense diferente, ou até antes.
com essa velocidade toda. Mas, na verdade, eu tenho que mudar daqui a pouco tempo, porque o mundo está mudando todo dia. Existem 4 grandes pilares que faz com que isso tudo movimente. E é importante você entender. A inteligência artificial, que eu diria com outras palavras, que são softwares, né? E é a parte de código, a parte de programação, enfim, tu tem que aprender a utilizar um determinado aplicativo, a robótica, né? Que dá, para resumir muito a grosso modo, com relação ao hardware. A nanotecnologia, que é a tecnologia a nível atômico, ou seja, né? Vai além das questões energéticas, atômicas. E a biotecnologia, que é o casamento da inteligência artificial com a biologia, a natureza, né? A grosso modo, também é a capacidade de programar a vida. Então, como é que a gente pode olhar o todo no aspecto de inteligências, né? Das múltiplas inteligências? Mexer com robôs, gente, ou como fazer um robô, nem precisa programar para estudar. Por quê? Porque a gente está toda hora mexendo com o robô. Está na nossa mão, tá no nosso celular. Estudar essas inteligências das máquinas, basta a gente saber o que está acontecendo, que aplicativo novo que entrou. A nanotecnologia, a biotecnologia, que é a junção da natureza com a robótica, vamos dizer assim, o anatômico do negócio, são 2 coisas muito complexas. Mas se você é da área e se tem uma aptidão natural para isso e tem artesão para esses assuntos, isso vai ser quentíssimo para você. Mas não acho que sejam prioridades, porque não são tão genéricos e aplicáveis a médio e curto prazo. Então, as habilidades realmente que requer, se você quer aprender como funciona o mundo da robótica, você precisa focar na técnica, no processo. Mas o básico que vai ser necessário para te diferenciar no futuro é saber o que está acontecendo. É estudar essas máquinas que você não precisa estudar sobre o que, e sim o como. E ao saber dessas coisas, você vai conectar com o seu conhecimento, com a sua área, com as suas habilidades e vai ficar cada vez melhor preparado para um futuro melhor, para um futuro próximo. Portanto, a 4ª e última habilidade que eu apresento é a inteligência artificial. E não é para você pensar artificialmente, mas sim para entender as capacidades dessa inteligência, que não só para se proteger delas, mas também como fazer parcerias para atuar junto com elas. Como é que vocês estão se unindo nos processos, né? Como é que vocês estão realizando as parcerias? Conhecendo as potencialidades da inteligência artificial, amplia a sua capacidade de pensar de forma criativa em soluções, utilizando, então, a inteligência artificial em seu negócio, enfim. E aí você contrata quem? Alguém que faça isso, certo? Por quê? Porque você precisa sentir, pensar estrategicamente para poder colocar. Mas se você não souber das possibilidades, você nunca vai incluir essa capacidade na hora de criar soluções para os seus problemas. Então, é isso. Essas são as habilidades mais importantes para o futuro. Inteligência interpessoal, inteligência intrapessoal. Gostaria que você pensasse sobre isso e não esquecendo da criatividade, da inteligência artificial frente às
múltiplas inteligências, né? E já que estamos falando tanto aqui em prioridades, e cada habilidade dessa é um universo mega, ultra gigante para ser explorado, eu vou te ajudar a estabelecer uma chave dessas prioridades. Na minha opinião, a inteligência interpessoal e a inteligência intrapessoal são as inteligências, junto com a criativa e a artificial, são as habilidades prioritárias e que vão fazer a diferença no mercado de trabalho. Então, nos próximos anos, você precisa aprender a se relacionar, a se entender e a se conectar. E a prioridade dentre essas 4 habilidades, acredito eu, que a criatividade em se relacionar, em como você vai estar se relacionando, é que vai chamar mais atenção enquanto diferencial. Por que a criatividade em se relacionar? Porque ela é a prioridade. O relacionamento, pois a importância de ser o mais genérico possível será a prioridade. Eu estou achando uma forma de me relacionar com você aqui, com esse vídeo. E acredito que a criatividade é uma habilidade que influencia em todas as outras habilidades, o que estudar criatividade por tabela. Poder vivenciar as dores, as alegrias de uma forma criativa e ir para soluções. Estudar, conhecer um pouco mais sobre você. Você já ouviu falar em conexão eu sou? Você já fez algum tipo de desenvolvimento que te leve ao encontro consigo mesmo? Em resumo, entendo que a nova era é conectar-se com a tua experiência e poder fazer dela algo a compartilhar, pois todos nós sentimos e vivenciamos algo muito parecido frente às diferentes experiências. Então, a sua experiência, a sua vida é que precisa ser compartilhada com essas inteligências todas que estamos falando aí. E essas habilidades é que vão te fazer diferente no mercado de trabalho. Portanto, eu gostaria que você pensasse sobre isso, eu gostaria que você conseguisse, de alguma forma, entender o que você está fazendo hoje, para que você possa acompanhar o mundo de hoje, e o que você pode fazer para mudar o mindset e a sua capacidade de pensar diferente, né? E, enfim, de persuadir, de compartilhar, de se relacionar. Por hoje é só e assine no meu canal. Eu estou recém começando, né? E se você quiser saber sobre outros assuntos, eu sou uma estudiosa, gosto e tenho uma experiência, um know-how aí no mercado que eu gostaria de estar compartilhando contigo. Então, te inscreva no meu canal, procure seguir as nossas páginas, porque nós vamos trazer muitas novidades para vocês. Obrigada, gratidão, beijo, tchau, tchau.